E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Roswell, 1947. O campo do exército... Foi mal, tentei fazer uma... uma super introdução, mas... Cara, vamos lá, Roswell 3D, como é que a gente pode resumir sem ficar aqui... Então, em resumo, o exército da área ali de Roswell, no Novo México, foi acionado porque teoricamente haveria tido um acidente aéreo, ninguém sabia dizer o que era, comunicaram um acidente aéreo. E aí, os primeiros que chegaram lá, se não me engano, foi o general Martel, me lembro, eu entrevistei a família dele, Ele mesmo, é. Na AlienCon em 2015, 16. O general Martel chegou lá e quando ele chegou, ele se deparou com uma aeronave discoide, sacou, em formato discoide, nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E quando ele foi investigar mais de perto, existiam seres mortos dentro dessa aeronave. Tinha um do lado de fora, né? Ele conta que tinha um do lado de fora. Tinha um do lado de fora, é verdade. Tinha um do lado de fora e dois dentro. É o que não tava usando o cinto de segurança. Tem sempre um, né? Tem sempre um. Tem sempre o mais animadinho que devia estar em pé dançando. Estamos chegando. Aí foi cuspido para fora do Jessica. Enfim, e aí, bem em resumo, galera, ele foi lá e ele deu com a língua nos dentes pra imprensa e contou aquilo, que no dia seguinte, isso aconteceu, vamos dizer, que aconteceu numa terça, na quarta saiu no jornal, na quinta foi tudo desmentido e que na verdade era um balão meteorológico que tinha caído e tal, e que nada disso tinha acontecido. Mas saiu no jornal, o jornal local, com o depoimento do first responder lá, o militar, que você citou, o depoimento do cara falou, cara, achei um disco voador com seres que não eram humanos, de cabeça grande, olhinhos pretinhos e tal, e a porra de um disco voador. Aí tá lá, Flying Saucer, crashes em Roswell. Manchete. E aí no dia seguinte dessa manchete, o jornal é obrigado a publicar uma matéria desmentindo tudo aquilo. Uma retratação, dizendo isso. Merda. Criando essa contra-informação, inclusive o general Martel foi posto de lado, foi movido, rebaseado, né, foi tirado da base de lá e tal, do Novo México, novas pessoas assumiram e aquilo tudo ficou muito obscuro, só que atraiu os holofotes, cara, não só de ufólogo, mas da imprensa mundial, principalmente a imprensa norte-americana, que era ávida, absurdamente ávida por esse tipo de fofoca, né, cara? Que até hoje a gente sabe, né, a gente entende como é que eles se posicionam, já era dessa forma. Então muita gente começou a investigar aquilo, cara, e entrevistar envolvidos e tentar conseguir informações de extraoficiais, de oficiais do exército, enfim. E aí muita coisa acabou vazando, outras que vazaram propositalmente pela contra-informação e tal, mas conseguiu-se construir um caso de que foi um acidente com a aeronave discoide, que houve vítimas e essas vítimas foram todas enviadas. Aí sim entra a Área 51, foram todos enviados pro que era chamado Área 51, que depois virou Área 57, e aí tem uma confusão do cacete e tal, porque tentaram criar também mais uma contra-informação sobre a Área 51. Tem uma recomendação que eu faço que complementa muito essa coisa de Roswell, que é um livro chamado O Dia Depois de Roswell, do coronel Philip J. Corso. Isso aí. Esse vovô já faleceu, já tem um tempinho, mas ele, quando já estava aposentado e tal, bem velhinho, ele escreveu esse livro e ele alegou que ele havia sido parte do departamento que foi responsável por direcionar a engenharia reversa dos pedaços desse disco que caiu em Roswell. E o livro dele, ele é um cara altamente condecorado, ele trabalhava pro general Arthur Trudeau na época, então assim, ele não tem, nesse quesito, ele é uma das fontes assim, mais intrigantes no mundo da ufologia, porque ele é uma pessoa muito, muito bem posicionada. Não, ainda tem nosso amigo Bob Lazar também, né, que fala. Sim, é porque o Bob Lazar, a história dele também é muito bacana, mas o Philip Corso, ele era um cara que é de uma patente muito respeitada, ele trabalhou com grandes figuras e ele não tava mal da vida, não tinha, claro que o cara pode estar mentindo pra caramba, pirou, né, resolveu virar escritor de ficção científica e tal. Queria pagar as contas, né? Não sei, né, o que aconteceu ali, tava endividado com a máfia, não sei.
Mas o livro dele é muito foda, porque além de estar repleto de referências que já foram verificadas, né, em termos de onde ele estava, com quem ele falou, o que ele tinha clearance, etc. Cara, ele detalha, tipo, de onde vem, por exemplo. Ele diz que a nossa tecnologia hoje de visão noturna teria vindo de estudos a partir das lentes dos olhos dos extraterrestres do disquinho. Sacou? Então, tudo. Circuito eletrônico teria vindo do disco também. E sim, essa história toda casa com o que o 3D lembrou aí do Bob Lazar, né? Que fica pra outra história aí. Mas fica a dica aí. Você vai ver depois dos comerciais. Um filme que está provocando polêmica e despertando a curiosidade do mundo inteiro. O Fantástico mostra com exclusividade no Brasil as imagens da autópsia no corpo daquele que seria o extraterrestre do caso Roswell. As imagens são fortes e podem impressionar pessoas mais sensíveis. E a autópsia do ET, o vídeo que circulou e ficou muito famoso quando apareceu no Fantástico, as pessoas quase infartaram e tal, com a perninha machucadinha e tal, pançudinha. Devia ter comido um rodízio de pizza foda, né? Que tá gordinho. Logo, esse é o problema de você morrer e fazerem sua autópsia pública, né? Você tem que torcer pra você não ter ido num rodízio. Vou te julgar, porra. Você tem que ter terminado de sair da academia, aí você morreu, né? Aí teu corpo... E tomar pouca água pra ter ficado bem trincadinho, né? Bem trincadinho, e olha como é que ele era trincadão e tal. Cara, essa autópsia apavorou o mundo, né? Ninguém dormiu naquele dia. Não, ninguém. E se dormiu, mentiu, porque, cara, parecia muito real, né? Os caras até utilizaram aquela técnica de uma gravação meio escondida e tal, que passa a veracidade, né? Então, aquilo ali é real, aquilo foi comprado pra parecer real. Qual que é a história que tem por trás desse negócio? Então, até onde eu corri atrás pra saber, o pessoal não leva muito a sério, porque a fonte é a fonte do fiofó de alguém. Aquilo parece muito uma montagem, um filme, sabe? Sabe esses found footage, sabe? Esses filmes de found footage, tipo a Bruxas de Blair, essas coisas. Então, me lembra muito isso, sabe? Então, assim, a comunidade ufológica não respeita e nem desrespeita, sacou? Não é uma coisa que é falado quando você cita o caso. Olha, ainda temos esse vídeo aqui que comprova, sabe? Não, é uma parada que... Aí sim, isso é o tipo de coisa que, se você bota num estudo sério que você tá fazendo, pode desacreditar o seu estudo, entendeu? Conforme o pessoal foi investigando, os próprios ufólogos, né, parece que o cara que tava por trás da filmagem, ele era um músico britânico, produtor de filme, era Ray Santilli, é um nome assim. Isso aí. E ele meio que botou essa aí pra promover o trabalho dele e tal, aí depois ele tentou consertar, dizendo que não, isso aqui foi uma recriação do vídeo original que, tipo, brother, just stop, né? Tipo... Então, isso foi numa época, eu lembro que ali no início dos anos 2000, tava acontecendo muita criação de conteúdo relacionado a avistamentos e a contatos de segundo e terceiro grau. Algumas muito bem feitas, assim. Tem uma, inclusive, de um OVNI que sobrevoa a Turquia, que os caras, na verdade, se aproveitaram de um fenômeno natural, né? De umas nuvens muito loucas que aconteceram lá e tal, que, sei lá, acontece 1 em 1 milhão e aconteceu. E aí os caras pegaram, utilizaram esse fenômeno e aí botaram um disco voador enorme e tal e divulgaram na internet. E óbvio que os turcos sabiam que não era, mas o resto do mundo não sabia. Porque os turcos sabiam porque aconteceu esse fenômeno lá, que só aconteceu lá, de uma nuvem muito louca. E os caras fizeram e divulgaram. Então assim, eu mesmo caí nesse footage, né, cara? Era muito bem feito. Porque era uma parada muito bem feita. Eu falei, caralho, pirei, fui atrás, corri atrás. Até que eu cheguei nessa informação. Mas é que eles enganam muito bem a gente, né? Como o homem indo na Lua, aquele vídeo que o Kubrick fez e tal. Exato. A gente tem que estar o tempo todo preparado para as mentiras do governo. Inclusive, essa suposta... Agora tá entrando no clima da frequência X, 3D. Essa suposta narrativa aí de que o filme, na verdade, foi falsificado pelo produtor, não sei o que eu mesmo falei, pode ser justamente uma contra-informação. Contra-informação. Fabricada para abafar uma filmagem escandalosa, tipo, senhores, a filmagem vazou. Como assim? Vazou? Não tem como fazer. Aí, porra, contrata um diretor aí, italiano, sacou? E fala que ele fez essa porra, britânico, e fala que ele que fez. Pô, mas se o diretor fosse italiano, o vídeo ia ser bem mais bizarro, Solano. Ia, com certeza. Is it the time to do the autopsy? Maledetto. Aí ele abre a barriga, tipo, this the fettuccine, like the intestines,
usem e tal. A parada seria. E, cara, muito... eu aposto 10 reais que se fosse um italiano fazendo, alguém ia comer esse ET, mano. Ia meter bala nesse ET sem dó. Ah, com certeza, com certeza. Ia meter um dedinho que fosse. Que safadeza é essa aí em Olinda, hein? Mas então, só pra finalizar isso que o Afonso Solano falou sobre o inglês, essa é a grande questão de por que não se leva essa filmagem tão a sério, porque existe uma galera que acredita no fato do cara ter feito o filme e existe a galera que fala, não, isso é contra-informação, a imagem é real. Então assim, cara, pelo sim, pelo não, eu prefiro só ignorar a existência dela, sacou? É bom sempre deixar separado assim, tipo, 2% de credibilidade. É. Entendeu? Eu gosto de deixar reservadinho. Tu guarda assim, aquela fala assim, eu não vou desacreditar 100%, né, mas eu também não acredito, então eu vou deixar assim, se talvez algo acontecer diferente, talvez eu possa acreditar, né? Pois é, entendeu? Não vou desafiar, né? Porque vai que eu seja o próximo a ser levado pra outro lugar. Pelo menos eu já sei como é que é, pô. Olha aí, nada. E chegando aqui na reta final do podcast, eu queria saber se vocês que são ufólogos, né? Vocês são os especialistas aqui. Sim. Se vocês têm alguma mensagem a todos os incrédulos, a todos aqueles que fazem campanhas contra os céticos. Sim. Vocês querem falar alguma coisa pra eles ou não? Meu Deus do céu, olha... Afonso Solano, podemos citar o amigo do Frequência X, Jorge Tsoukalos? Ué, você que tá citando aí, não, ele é amigo sim, claro. O Tsoukalos ele usa, assim como na Frequência X, o Tsoukalos usa, como você bem desenhou, de humor para passar uma mensagem interessante. É isso. Né? Eu acho que a gente faz isso, inclusive, com política. Os Estados Unidos têm grandes programas ali do Jon Stewart, do Simpsons, do Mayer, do John Oliver, que usam de comédia para falar de um assunto sério. Então eu acho que o Tsoukalos cai um pouco nessa categoria, assim como nós. É isso. Cara, e parafraseando meu amigo Jorge Tsoukalos, look to the sky. Olhe para o céu, olhe para cima, principalmente em locais onde há pouca luz e muitas estrelas, que você saberá e verá a verdade. Acabei de descobrir que a Netflix faz uma campanha contra o que tu diz, porque eles estão lançando um filme Não Olhe Para Cima. Eles estão contra a comunidade ufológica. Deus do céu. O miserável é um gênio. Mas olha só, na verdade, é uma grande contra-informação, porque quando você fala pra alguém, não faça isso, a pessoa vai lá e faz. Caraca. Não adianta. Mas é que nessa de contra, tu não sabe quando é que termina o contra, né? Menos com menos é mais, né? Olha aí, mas quando ela fala, não olhe pra cima, a primeira coisa que você faz é fazer o quê? Olhar pra cima. Opa, olhei. Claro. Olha aí. Olha, eu posso então deixar uma frase que eu acho muito interessante do David Icke. Ele diz o seguinte, que a gente costuma brincar que os seres humanos são como ovelhas, né? Que seguem uns aos outros ali cegamente e tal. Mas na verdade, diz o David Icke, que nós somos muito piores do que ovelhas, porque as ovelhas elas precisam de um pastor, de um cachorro, né? De alguém para mantê-las na linha. E o ser humano, assim que um de nós sai da linha e começa a pensar um pouco fora da caixa, um pouco fora daquela narrativa ali da maioria, os outros imediatamente apontam para ele e fazem de tudo para destruí-lo, para humilhá-lo, para ridicularizá-lo por conta daquela dissonância cognitiva que a gente falou. Não quer dizer que todas as pessoas que saem da fila questionando, né, o mainstream estão certas, tem muito maluco por aí dizendo um monte de asneira, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar esse comportamento de manada provocar esse ostracismo em pessoas que venham com ideias diferentes, até porque a gente queimou na história humana pessoas que disseram que a ciência da época estava equivocada e depois vimos que ups, né? Upsi! Então pensem nisso e sempre questionem, como diria um outro sábio, né? Apenas busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. 2 passos pra trás. 2 passos pra trás.